Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, declaramos aberta. 107ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do 2º período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Richard para fazer a leitura do versículo bíblico. Versículo, né? Quebrando o protocolo aqui, presidente, quero lhe parabenizar pelo seu aniversário, que Deus lhe dê muita sabedoria, muito discernimento e muitos anos de vida aí à frente das atividades públicas nesse município. Não, ele não vai poder pedir ao presidente, talvez a vice peça, mas eu como faz parte dos discursos aqui, vamos todos cantar aí de pé o parabéns aí, que Deus nos dê a presença do vereador Cláudio Aragão, muitos anos de vida aí pela frente. Lendo o versículo bíblico que Vossa Excelência determinou que fosse lido, presidente, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Richard. Pequeno expediente. Temos quórum ainda regimental para aprovar a ata. A presidência convida a nossa vice-presidente, nesse momento, secretária Dote, à nossa mesa, vereadora Ana Rita, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde a todos. Projeto de decreto legislativo número 10/2019, em que altera o parágrafo único do artigo 3º do decreto legislativo número 6, de 3 de junho de 2013, que institui no âmbito da Câmara de Vereadores de Joinville, nos termos do inciso 21º do artigo 37º da Constituição Federal, a modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. O projeto de decreto legislativo vem assinado pela mesa dessa casa. Projeto de lei ordinária 225/2019, do vereador Mauricinho Soares, que acrescenta o inciso 7º ao artigo 4º da Lei 5.230 de 2005. Projeto de lei complementar do vereador Richard Harrison, que altera a Lei Complementar 84, de 12 de janeiro de 2000, que institui o Código de Posturas do município de Joinville e dá outras providências. Aqui temos o requerimento número 362, de 2019, do vereador Adilson Girardi, no qual ele pede a retirada das seguintes moções: 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485 e 486, todas do ano de 2019. Requerimento do vereador Fábio D'Alonso, número 363 de 2019, em que, de acordo com o artigo 205 do Regimento Interno, o vereador vem requerer a Vossa Excelência a retirada do projeto de lei, do projeto de decreto legislativo 009/2019. Gabinete Parlamentar, 4 de novembro de 2019. Vereador Fábio D'Alonso. Foram lidas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ana Rita. Agora, como quórum regimental, no pequeno expediente de 121 e 125 do Regimento Interno, declara aprovada a ata da 106ª sessão ordinária, realizada em 4 de novembro de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada.
Horário destinado aos partidos, o PROS. PROS abre mão. PSD, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, quero utilizar do meu espaço partidário de hoje para prestar a minha homenagem ao Grupo RBS, hoje NSC, que exatamente na data de hoje, completa 40 anos de existência aqui na cidade de Joinville. Assisti hoje o Jornal do Almoço, aliás, fizeram uma belíssima programação, falando um pouco dessa história, bem como resgatando aqueles que participaram com depoimentos. Quem teve a oportunidade de assistir, vejo aqui alguns balançando a cabeça, sabe do que eu estou falando. Foi, de fato, um programa hoje muito emocionante. Inclusive, termina o programa tendo o desfecho final, a despedida do dia de hoje, pelo primeiro apresentador, meu querido amigo Renato Balocchi, que foi o que primeiro apresentou há 40 anos atrás. Então, quero aqui, faço essa minha fala para parabenizar, bem como os 40 anos, bem como essa feliz iniciativa do dia de hoje. Ao Rafael, o Custódio, toda a sua equipe, e quero aproveitar aqui, como meu tempo é curto, senhor presidente, aproveitar o ensejo dessa minha fala. Protocolei uma moção na tarde de hoje, materializando isso que estou falando aqui, através da Câmara de Vereadores, uma moção parabenizando o Grupo RBS, o Grupo NSC, na pessoa do Mário Neves e toda essa competente equipe de profissionais. Tive a oportunidade de conhecer o Mário quando eu, Relações Públicas do 62º Batalhão de Infantaria, e ele gerente aqui regional. Uma pessoa ímpar, uma pessoa muito competente, para frente, e não teria outro resultado a não ser que ele hoje se tornaria o presidente deste grupo tão importante. Então, finalizo aqui minhas palavras, senhor presidente, fazendo aqui, ratificando essa minha homenagem, falando dessa moção e já dizendo que também estou apresentando um requerimento e peço a benevolência de Vossa Excelência para tentarmos aprová-la na tarde e noite de hoje, e quero aqui pedir aos senhores vereadores, aqueles que sentirem a vontade de coassinar esta moção, eu ficaria muito honrado. Parabéns à RBS, parabéns ao NSC pelo grande trabalho prestado pela cidade de Joinville, por Santa Catarina e, por que não dizer, pelo Brasil. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. Agora o MDB, vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, nossos internautas, também os nossos servidores desta Casa de Leis. Parabenizar no dia de ontem, que acabei não tendo a oportunidade de fazê-lo, mas ao vereador Fábio D'Alonso pelo projeto que proíbe o trânsito de caminhões, minorizando os riscos de algum eventual acidente. Agora, na esteira é o nosso prefeito assinar a lei e depois arrumarmos meios legais para o cumprimento desta lei. Aliás, nós somos muito bons em produzir leis. Talvez devêssemos ser tão bons na produção da indústria da manufatura que desde 1982 viemos encolhendo nesse país e não tem um indivíduo sequer, salvo uma grande figura que eu tenho grande respeito, vem introduzindo diariamente nos seus artigos e nas vezes que vai para os embates políticos, embora a eleição tenha encerrado. Cabe realmente aos opositores do governo demonstrar as falhas, os acertos e continuar na esteira, alavancando condições para o exercício
de boa parte dos programas que deve o governo à nossa gente. Vereador Fábio D'Alonso, parabéns pela vossa iniciativa e por ser o primeiro vereador a fazer uso da palavra hoje, em parabenizar este veículo de comunicação que vem há muito tempo noticiando as coisas boas, as coisas ruins, os acertos e os erros da sociedade joinvilense para o povo de Santa Catarina e para o povo do Brasil. Em algumas matérias nós despontamos como líder, e isso é muito importante, seja no futebol, seja na política, seja no esporte, enfim, todas as atividades que diariamente desenvolvem o povo joinvilense e que tem a missão importante, os meios de comunicação, de fazer. O RBS fez muito bem, está fazendo e tenho certeza que o fará. Presidente, o que me traz hoje na tribuna, talvez o tema, e nós às vezes somos cobrados pela imprensa, porque nós entramos em temas eminentemente nacionais da política e da conjuntura nacional. Mas eu, às vezes, quando acordo pela manhã e faço leitura sobre as notícias do meu país, eu fico extremamente preocupado com boa parte das ações que faz o governo federal, talvez pelo grande erro dos nossos ancestrais na construção desse país, em insistir ainda no recolhimento dos impostos, porque a vida das pessoas acontece no município. E talvez por isso, porque não há uma pressão política, uma pressão da nossa sociedade para essa mudança, eles de lá de Brasília vivem fazendo políticas para atender determinados segmentos. Ora, o eminente chefe do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, Aras, eu não me lembro o sobrenome dele, porque foi uma figura que fugiu de um acordo que havia entre as três indicações, numa indicação eminentemente do Presidente da República. Mas eu quero aqui fazer algumas colocações, porque talvez ele não saiba, mas a sociedade brasileira é feita de pessoas que têm 12 meses do ano e 30 dias de férias. Essa é a regra no Brasil. Talvez em outros países as férias sejam menor ainda, mas a regra no país são 30 dias. E os eminentes membros do Ministério Público, como do Judiciário, têm 60 dias de férias. E essa condição não é de mérito deles, porque tudo o que permeia a percepção financeira que eles recebem após o trabalho é oriundo da carga tributária, dos impostos, da taxa da nação brasileira. E ele, quando no primeiro discurso, observando, entendi que era algo desvinculado da política, mas é necessariamente uma defesa da instituição e dos direitos daqueles que lá desenvolvem os seus trabalhos. Parece que o povo brasileiro que trabalha na Tupi a 70 graus centígrados de calor, produzindo ferro ou vazando ferro, esse indivíduo é diferente, e são ações desse indivíduo, quando ele paga a luz, quando ele paga a água, quando ele paga a energia elétrica, aliás, quando ele paga a telefonia, que nós colocamos 40% de imposto, e aqui eu estou desenhando para que a comunidade possa compreender, vai então para a União para poder fazer o pagamento desses indivíduos que têm 60 dias de férias, e acham natural e diz que é demais, porque é desumano. Ora, e os nossos professores, que dão aula de manhã, de tarde e alguns até à noite, e que se esforçam sobremaneira para levar o conhecimento à nossa gente brasileira, à nossa gente catarinense, à nossa gente joinvilense. Esses indivíduos são diferentes, professor Roque? São eles alienígenas? Sabe, quando a gente vê essa defesa, e talvez até seja cômico se não fosse trágico, mas eles têm 60 dias de férias, e além de 60 dias de férias, professor Roque, eles ainda têm, em algumas unidades federativas do país, o direito da compra de livros. Se eu não me engano, Santa Catarina são 12 mil reais por ano. Talvez aí possa justificar os 2 meses de férias, vai ter que ler todo esse livro que eles estão comprando. Essas condições nós não podemos mais permitir. E alguns políticos fogem dos embates porque tem, perdão da palavra, tem rabo. Sabe, tem o pacto Omertà, que a máfia italiana usava, tu não fala do meu rabo, não fala do teu rabo, e está tudo certo, sabe? E precisa ter coragem, embora não seja nessa casa de leis que nós vamos definir isso,
Mas essa Casa de Lei, por ser um para-choque de sentimento da nossa comunidade, pode permear isso à nossa sociedade. E é necessário que se faça, porque é dali que escoa todos os recursos que nos fazem falta na educação, na saúde, na segurança. Falei do professor, vou falar do policial militar. Ou alguém pensa que o policial militar ele está desenvolvendo atividade apenas enquanto ele está no seu turno de serviço? Não, não. Engana-se. Lê do engano, porque na minha casa de vez em quando bate alguém na porta pedindo socorro por alguma atividade, por alguma necessidade de segurança pública, seja um acionamento, seja um deslocamento, seja apaziguar algo que pode virar uma ocorrência de polícia. Esses policiais também desenvolvem as atividades, aliás, 24 horas por dia, e são ressarcidos ou remunerados pela atividade que estão desenvolvendo enquanto estão de serviço. E aí, na esteira da intelectualidade, surgem esses indivíduos nessas defesas incoerentes, insolúveis para a economia do país. E aí eu vou acelerar um pouquinho mais, o vereador Fábio D'Alonso me perdoe pela fala e me perdoem também os nossos oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Acho que os senhores devem ser bem remunerados, mas não na contramão da história. Isso pode ter acontecido no Brasil e alguma economia administrada pela ditadura, mas não pela democracia. Ora, 55% é a proposta, não é paranoia minha, quando eu olho as propostas que são encaminhadas ao Congresso, dá vontade de chorar, ou de gritar, ou de espernear, e o povo joinvilense deu-me a honra de estar aqui no Legislativo para usar essa tribuna e me espernear sim. Ora, 55% para os oficiais de alta patente da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que irá consumir dos cofres públicos, num período determinado, na prospecção financeira que fizeram, 10 bilhões de reais. E nós estamos fazendo economia em todo quanto é canto, e aí surge a necessidade de tirar o general que acho que ganha pouco, na cabeça deles, né? Na realidade brasileira não, mas na cabeça deles 19 mil é pouco, portanto, os coloca numa posição pós o reajuste de 33 mil reais. Mas esse não é o problema se nós tivéssemos dinheiro. Qual é o problema? E aí eu vejo a arbitrariedade e não a democracia exercida. Um batalhão não é formado apenas por generais ou pelos oficiais de alta e de média patente. No seu cerne verdadeiro, é pela base, pelo soldado, pelo cabo, pelo sargento, que de maneira discriminada tocaram 4,6% de reajuste para o sargento, vereador Pelé. Aquele que mora lá no seu bairro, que mora no meu bairro, aquele que eu convivo, que eu conheço. Eu não os represento nesta casa, e não é nesta casa que faremos as discussões sobre isso, é lá no Congresso. Mas, ora, se nós estamos buscando economia, a justificativa de que os nossos militares devem ser melhor remunerados, e eu não vou entrar no mérito, talvez nós pudéssemos realmente ajustar, mas que possamos equalizar isso. Ora, o meu discurso seria muito pior se fosse feito isso dentro da Polícia Militar. O cabo, o soldado e o sargento mantêm a ordem e a segurança pública da nossa comunidade com o risco das suas vidas num juramento à Constituição Federal perante ao pavilhão nacional. E, de repente, o governador vem com uma sugestão de bajorar um aumento aos oficiais e dar decididamente um aumento menor para os nossos policiais militares, soldado, cabo e sargento, que fazem atividade. Isso é desumano. Isso, sabe, não dá para compreender como um indivíduo pode receber vantagens para desenvolver o tamanho, um absurdo de um projeto desse, que transforma duas categorias, que tem uma única missão, guardar o nosso país. E eu posso estar enganado, não sei aqui quem serviu o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, ou quem já adentrou as fileiras militares, quem está no fronte e quem morre é o cabo, o soldado e o sargento. E aí vem alguém que eu nunca vi fazer nada pelo país, mas que coloca matematicamente em números que isso é necessário que aconteça. Toca 55% de reajuste aos oficiais, vereador Jaime, aos oficiais de alta patente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e toca 4,6% aos sargentos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Portanto,
dos R$ 4.926 que percebem de vantagem financeira pelo trabalho que desenvolve, passarão a receber R$ 5.125. E os oficiais de alta patente de R$ 19 mil para R$ 33 mil. Isso, sabe, às vezes eu me esforço para entender o custo da democracia. E no exercício pleno dos direitos, não apenas como eleitor, mas como parlamentar, embora restrito à minha pequenez de vereador, não posso compreender de jeito ou maneira que essa ação seja ovacionada por alguém. Ora, sabe, é entrar dentro de uma empresa e separar o reajuste de uma determinada categoria, dando mais às altas funções e menos ao que produz. Isso é uma burrice sem tamanho. E aí vai para uma discussão, vai lá, 513 deputados federais discutir sobre o tema, e era muito desses indivíduos que estavam fazendo dança, da mudança, que tem que mudar, e agora surgiu eles uma necessidade de bater nas portas, lá em Brasília, de outros deputados que têm ideias diferentes a que está em exercício. Portanto, isso não é humano, do meu entendimento, não é legal, não deveria estar acontecendo. E se nós estamos buscando a economicidade, buscando redução de gastos, e eu acho que nós deveríamos fazê-lo sim, em outras áreas, e priorizar mudanças, coloca na esteira das despesas mais 10 bilhões de reais. Não dá para compreender como ações como essa continuam acontecendo no país. E, novamente, Procurador-Geral da República, Aras, eu não me lembro o sobrenome dele, mas eu quero lhe dizer que Vossa Excelência está redondamente enganado, porque essa consequência que tem de trabalho o povo brasileiro em todas as suas atividades, o policial militar, o professor, o enfermeiro, o médico, todos têm atividades, e nenhum deles tem 2 férias por ano, a não ser que tenha 2 empregos, para ter férias em um emprego e em outro emprego. Mas os elitizados, os diferentes, vereador Pelé, porque parece-me que são semideuses, num país onde sofremos de necessidade de atendimento à educação, à saúde e à segurança, vem um indivíduo formado provavelmente nas grandes famílias, de grandes fortunas, desenvolver diagnósticos de investimentos ou de direitos trabalhistas. E não há possibilidade de ficar calado, porque no entendimento que tenho, quem cala consente. Muito obrigado, vereador Nif. Antônio Augusto Brandão Aras. Vossa Excelência deveria sair da sua cadeira confortável de couro, que senta em Brasília, e conhecer, sentir no coração o que sente o povo brasileiro. Mais um que troca o coração por uma pedra. Eu não. Continuo tendo ainda um coração e consigo compreender as necessidades da minha gente, da onde eu vim e da onde jamais deverei deixar as minhas raízes. Meu pai era operador da indústria metal-mecânica e minha mãe era empregada doméstica. Tenho muito orgulho da educação que recebi e tenho certeza que Vossa Excelência deveria se esforçar um pouquinho mais, porque a primeira coisa que fazem é ir às representações nas sociedades civis organizadas, aonde estão as elites da sociedade joinvilense, da sociedade brasileira e da sociedade catarinense. Saia de Brasília e vá visitar o Jardim Paraíso, faça uma reunião numa escola pública, tenha vergonha na cara e vá conhecer a realidade do povo brasileiro, do povo catarinense e do povo joinvilense. Saia dessa cadeira confortável de couro, desse pedestal que Vossa Excelência está, e venha para a vida brasileira, para a vida desse povo. Na minha cidade, onde recentemente recebemos a visita do vice-presidente, que foi uma categoria elitizada e não nas bases, 80%, 85 mil trabalhadores aqui são da indústria, e era lá que o senhor deveria ter ido. Obrigado, presidente. E, vereador,
O que a gente sabe também é que nos países em que os índices de educação, de saúde, segurança são maiores, são aqueles em que tem uma diferença mínima dos salários entre a pessoa do chão de fábrica e o diretor da empresa. Em geral, a diferença são 3 ou 4 salários, e não essa diferença gritante que nós temos. E que é isso que leva a toda essa questão, inclusive, da insegurança, né? Porque as pessoas ficam muito desniveladas. Na sequência, PL, por 6 minutos. Vereador Pelé. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Em primeiro lugar, quero parabenizar a NSC, que vem fazendo um grande trabalho, trazendo a notícia para o povo joinvilense. Um grande trabalho na frente da nossa cidade, são 40 anos, trazendo a notícia e fazendo um grande trabalho aí para que o povo fique atento das coisas que acontecem na nossa cidade. Parabéns. Belo trabalho pela nossa cidade, que traz as notícias para as pessoas aí. Parabéns para a NSC. E também quero parabenizar o presidente da nossa casa, que é o vereador Aragão, ele não está aqui no momento, pelo seu aniversário de 50 anos. Também quero parabenizar o presidente do Conde, o Nelson, que faz um grande trabalho na frente daquela instituição, um grande trabalho lutando, ajudando aquelas pessoas, as pessoas limitadas, e trabalhando com dignidade, com amor para ajudar essas pessoas. Quero parabenizar ele e desejar para ele que ele continue com essa força dele, com essa luta para ajudar essa entidade. Também quero aqui, muito triste falar que ontem eu vi do nosso Luiz Gonzaga, o nosso radialista aqui dessa casa, que é o assessor do nosso, ex-assessor do nosso vereador Lio. Uma pessoa digna, uma pessoa que eu aprendi a gostar, que eu vim aqui nas maiores dificuldades que eu tive aqui dentro dessa casa, várias vezes ele me procurou: vereador, continue na tua luta, continue batalhando, dando conselhos para o bem. Tenho certeza, falar para a família do Luiz Gonzaga, que pelo que eu conheci há pouco tempo, tenho certeza que ele está num bom lugar. E fez um grande trabalho também na frente da rádio e aqui nessa casa, pelo pouco tempo que eu conheci ele, tenho certeza que fez um grande trabalho também. Quero que Deus ilumine ele e que dê força para a família. Que isso seja um consolo para a família, que eu tenho certeza, quando vai um ente querido da nossa vida, sabendo que é uma pessoa que só veio e pregou o bem e fez o bem, com certeza está num bom lugar. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Na sequência, 6 minutos para o PSDB. Não se encontra. PSB, 9 minutos. Vereador Ninfo. Presidente, saúdo a todos. Em especial, eu gostaria de fazer um apelo aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, que nós vamos ter amanhã a nossa audiência pública para discutir o orçamento do município. É um trabalho intenso, é muito valor, muito dinheiro que está envolvido. Para nós termos uma ideia, nós estamos discutindo um orçamento de 3 milhões e 220 milhões, que a Prefeitura está nos apresentando. Chamar a atenção dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, especialmente do nosso líder do governo, o vereador Richard, para convidarmos os secretários das diversas pastas, o Jalmei também está aqui, faria um apelo especial, porque muitas perguntas surgem nesse ambiente, e será aqui nesse ambiente mesmo, amanhã às 19h30, da população, que nós acabamos ficando sem poder responder. Os vereadores, que é de sabido que tem a responsabilidade de fazer a fiscalização, o acompanhamento do executivo, e com certeza nós não temos todas as informações que precisaríamos para tanto
O próprio secretário Miguel me ligou ontem, muito gentil, se oferecendo a estar presente, mas, como ele está em Brasília, não poderá fazê-lo. Nos mandou hoje o José dos Passos, que agradecemos ao Miguel pela deferência, que nos esclareceu uma série de informações que nós temos como dúvidas, mas ainda há uma gama enorme de perguntas e de dúvidas que devam ser levantadas pelos senhores vereadores, especialmente pelo público que aqui comparecerá. Se nós não tivermos a presença dos secretários, com certeza fica difícil. Por isso, senhor líder de governo, apelo sinceramente para que o senhor possa fazer esse trabalho, para que nós possamos dar realmente ao povo aquela resposta que eles tanto nos cobram. Mais uma vez insistindo, são 3 milhões e 200 milhões, 3 bilhões dos milhões que estão em movimento na prefeitura, é muita responsabilidade do prefeito, de todo o poder executivo, assim como especialmente dos senhores vereadores e senhoras vereadoras que vão ter que repassar isso aqui. Como é um assunto da Comissão de Finanças, não passa nas demais secretarias. Por isso, os senhores vereadores, com certeza, têm poucas informações a respeito desse grande volume de papel. Ia falar calhamaço, mas vou falar que é volume de papel de fato. Mas que realmente nós temos como discutir, conversar, avaliar, e que isso vai significar o ano de 2020 para que a Joinville possa realmente prosseguir no processo que ele tem de desenvolvimento e de crescimento. Portanto, amanhã, 19h30, neste plenário, conto com a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Iracema, ainda no tempo do partido PSB. Boa tarde, senhor presidente, suas vereadoras, vereadores e a TV Câmara e o público aqui presente. Hoje, assistindo uma reportagem no meio-dia, foi divulgado 14 casos já com sarampo de crianças. Então, está começando a se lastrar. E isso é um perigo, porque no final se forma uma doença grave. Então, eu pediria, assim, para todas as pessoas responsáveis pelos seus filhos, pelos seus netos, que não deixe a desejar sem tomar a vacina do sarampo. Facchini quer falar um pouquinho? É exatamente isso, vereadora Iracema. Ontem nós falávamos aqui sobre essa situação e lamentavelmente, esses 14 casos já faz parte do passado, né? Agora à tarde já estourou, inclusive a Secretaria da Saúde já emitiu uma nota, né, pedindo que todas as pessoas procurem de fato para que se consiga fazer o chamado bloqueio, né? Só eu conheço aí 3, 4 pessoas que já têm o diagnóstico confirmado, pessoas próximas inclusive, né, pessoas que estiveram naquele evento lá, enfim, ou seja, a coisa é muito, muito sério, né? É lamentável, mas Joinville hoje já vive o que nós podemos classificar como um surto de sarampo, né? E isso pode ser altamente letal, não é brincadeira. E aí, se a gente olhar um pouquinho para trás, nós vamos perceber que isso é extremamente novo, né, vereador Iracema? Nos últimos 30, 40 anos, nunca vivemos o momento que nós estamos vivendo hoje. Uma mazela, assim, tremenda, por falta de vacinação, né? Por falta de vacina. Ou seja, aí talvez na última década, nas últimas 2 décadas, houve uma lacuna, houve uma falha e nos coloca numa situação como essa. Se a senhora me permitir, vereadora, só um segundo, o vereador Ninfa há pouco falava, então, desse tão importante momento que é quando o Legislativo vai aprovar ou emendar o orçamento do ano que vem. Eu sou testemunha que o vereador Ninfa é um entusiasta, né, da emenda impositiva do Legislativo Municipal. Ou seja, a exemplo daquilo que já acontece na Câmara Federal há muitos anos e que é uma forma efetiva do vereador dar uma resposta e participar de fato, né, do orçamento da cidade, destinar um determinado valor para a execução daquela ou de uma determinada obra. Eu penso que nós temos, colegas vereadores, a grande oportunidade de dar esse passo que é tão importante, eu diria até tão sonhado por todos nós. Só que para isso é preciso ter independência, precisa ter coragem
E nós precisamos sim dar esse passo importante. Ontem ainda eu e a vereadora Iracema estávamos numa reunião lá na Zona Sul, né, lá na rua Santa Catarina, lá no quilômetro 7, e lá foi, né, tratado o porquê que aquela rua é esquecida pelo poder público ao longo de toda a sua existência, né? Quem chega lá percebe que aí não tem pavimentação, é uma situação, né, extremamente lamentável. Agora, se nós tivermos a condição da emenda impositiva, o vereador terá essa possibilidade de destinar um valor para aquela pavimentação, para aquela obra, enfim, para aquilo que o vereador entender como correto, a exemplo do que acontece na Câmara Federal. Eu penso, vereador Ninfo, Vossa Excelência, que está hoje na condição de presidente da Comissão de Finanças, né, poderá, quem sabe, se houver um entendimento desse colegiado, ou seja, dos demais 18 vereadores, poderá inaugurar um novo momento na gestão pública municipal. Como eu já falei por várias vezes, nós temos o compromisso, inclusive, de irradiar e ser exemplo para as demais casas legislativas catarinenses. Então, quero lhe dizer, conte comigo nessa luta, eu penso ser extremamente pertinente, e se nós tivermos o entendimento de todos os demais colegas vereadores, provavelmente nós poderemos inaugurar uma nova fase, isso será formidável. Nós ontem vivenciamos o quanto a população espera desta Casa Legislativa e nós somos muitas vezes impossibilitados por força de lei. Ou seja, o Legislativo não pode gerar custos para o Executivo, não pode haver um projeto, né, que gere custo, porque isso é chamado vício de origem. Agora, com a aprovação desse novo modelo, do chamado orçamento impositivo, aí sim nós teremos condição de fazer a implementação financeira em determinadas obras da cidade. Obrigado, vereadora. E lá também não é só as ruas que estão ruins. Cada vez que está uma enxurrada, eles ficam isolados. Tinha 3 padres capuchinhos lá, eles ficaram várias vezes isolados, até 6, 8 horas para chegar na casa deles. Porque qualquer chuva que dá, eles não conseguem passar. Então, vamos tomar providência, vamos fiscalizar. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereadora. Na sequência, por 6 minutos, solidariedade. Vereadora Tânia. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Primeiro, quero também parabenizar os 40 anos da NSC, antiga TV Santa Catarina, onde eu tive o prazer de, em 1980, juntamente com o Mauro Chilique, fazer parte do grupo. E lá eu consegui fazer a minha faculdade com o incentivo da empresa educacional, consegui meu primeiro carro, pagar meu terreno. Durante 11 anos fui funcionária da NSC, ou seja, da RBS. Comecei como recepcionista telefonista e finalizei lá na área de marketing em relações comunitárias. Então, tenho muito orgulho. Às vezes as pessoas dizem, trabalha numa empresa, não fala bem quando sai. Eu tenho muito orgulho de dizer que trabalhei na RBS, na TV Santa Catarina. E trabalhei junto com o Baloc, Facchini. E lá com o Baloc nós éramos uma família. Então hoje, assistindo o Jornal do Almoço, assistindo o pessoal na Chilique, foi rever a história nossa, das nossas ações que fizemos junto à comunidade. Então era muito bom. Mas vamos falar um pouquinho, pode sim. Vereadora Tânia, só me permita, eu quero lhe confessar que eu hoje fiquei emocionado quando assisti ao Jornal do Almoço e eu morei na Rua Guararapes, me criei na Rua Guararapes, que é a rua onde o Renato Baloc vive até hoje, né? E eu comentava, inclusive, com os filhos em casa, olha, esse cara foi o cara que inaugurou, né, o telejornal, o Jornal do Almoço, e diariamente, nós éramos crianças, nós ficávamos ali na rua esperando o Renato Baloc passar com o seu Fusquinha, né? Ele azul. todo azul, Fusquinha azul do Renato Baloc. Então, diariamente, ele passava por nós, abanava, e para nós, criança, era, né, aquela figura ilustre, a figura da televisão, mas hoje quem acompanha a vida do Renato Baloc percebe
o quão profissional esse homem foi, né? E tudo aquilo que ele significou para a comunicação joinvilense. A NSC, a RBS, todos os seus atores, a minha irmã também trabalhou lá por mais de 10 anos, são as pessoas que levaram para dentro da casa das pessoas, né, da família joinvilense, todo o arredor, comunicações e conhecimento, né, que a gente leva para a vida inteira. Então, também quero aqui registrar, né, os meus parabéns, a gratidão na condição de cidadão joinvilense por esse belo trabalho que essa emissora fez ao longo dos anos. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereador. E ainda o Fusquinha do Baloc, ele herdou da mãe dele, e até hoje ele tem o Fusquinha. Vamos falando agora um pouquinho de os animaizinhos. Essa semana, desde domingo, a gente pega muito casos de que a polícia bate na casa das pessoas, prende a pessoa e lá ficam os animais abandonados, passando fome, chorando a falta deles. Então, eu protocolei uma moção, a 490/2019, solicitando à Delegacia Regional de Polícia Civil e também à Delegacia de Polícia Federal aqui em Joinville, que ao prender alguém no imóvel, acione os órgãos competentes, órgãos públicos, para registrar os animais que estão lá, que ficaram lá abandonados, para que não morram de fome e não sofram. Assim como hoje, se a polícia entra, né, deixa uma criança, tem um conselho tutelar, ou se deixa um idoso, também tem todas as ações que através do SAS. Também eu faço esse apelo às delegacias que também façam os animais para um órgão competente para que tire os animais de lá, não deixe passando fome também. Era isso. Obrigada, vereadora Tânia. Nesse meio tempo, se quem quiser coassinar a moção do vereador Fábio D'Alonso, parabenizando a RBS, na pessoa do senhor Mário Neves, está aqui a moção, pode vir pegar. Na sequência, o PSC, por 6 minutos. Vereador Jaime. Senhora presidente, senhoras vereadoras, Distrito Público aqui presentes, nobres pares, telespectador da TV Câmara, internauta, você que está em sintonia com essa sessão. Eu não podia deixar de parabenizar o nosso presidente, o vereador Cláudio Aragão, por mais uma passagem de vida, que no dia de hoje completa mais uma idade. Dizer a ele que ele não está aqui presente, que ele possa ter sucesso na sua vida, seu sonho se realiza, e que ele possa ser essa pessoa humilde, transparente, aonde as pessoas o consideram. E que Deus o abençoe grandemente a sua vida nessa caminhada. Não podia deixar também de parabenizar o meu amigo, o presidente do Conde, o Nelson Farias, a qual completa também mais um ano de vida, uma pessoa que eu aprendi a gostar, pelo seu empenho, além de ter uma deficiência, mas muitos que não têm deficiência deveriam ter vergonha, ou, de ver uma pessoa que porta uma deficiência fazer o que ele faz e quantos outros. Então, parabéns, Nelson, que Deus te abençoe, você, tua família, sabe que sempre vai ter um amigo e esta casa o conhece muito bem. A NSC, pelos seus 40 anos, nossos parabéns, levando informações à nossa comunidade. Parabéns a esta emissora. Mas não podia deixar de voltar a essa tribuna, seus vereadores, e manifestar novamente referente às manifestações que tenho recebido, referente à abertura das agências bancárias, que voltou às 10. Foi uma luta nossa. Isso, foi bom. E hoje 100% das agências estão abertas às 10 horas. Isso ajuda a comunidade,
foi uma luta muito grande de nós nos empenharmos para tentar resolver, presidente. Eu digo que não precisava ter um projeto de lei. Dos 295 municípios, só Joinville abria as portas às 11 horas. Os outros municípios, tudo abre às 10. Joinville, a maior cidade do estado de Santa Catarina, precisa ter esse devido reconhecimento. Isso me abalou muito. Eu não podia aceitar. Tivemos que lutar contra, era Davi e Golias. É difícil, onde os banqueiros são fortes, poderosos, e o Davizinho aqui, pequenininho, fraginho, mas com a ajuda de toda esta casa, com os nobres pares que estavam aqui, né, hoje é uma realidade, voltou novamente a abrir às 10 horas. Então isso eu fico feliz de poder ver a comunidade também recebendo o direito da dignidade. Isso nos deixa, Vossa Excelência já tiveram alguns exemplos, quando um projeto de Vossas Excelências é aprovado. A gente sente assim, pela batalha, pela luta, o travamento, muitas vezes esse local aqui se torna uma arena de discussões e debates. Não é aqui uma arena de brigar, de usar força pessoal, mas é na área do conhecimento, é nas ideias, mas quem ganha com tudo isso é a sociedade. Senão não valia a pena estarmos aqui, se confrontando, fazendo inimizades. Não é esse o ambiente adequado para isso. Por isso os travamentos aqui, as lutas, é para que a sociedade ganhe. Por isso, os olhos da sociedade estão nos observando e conhece cada um, observa cada um. Por isso somos a voz daqueles que não têm, que acreditaram em nós. Por isso somos olhos daqueles que não veem. Mas nós estamos vendo as situações do dia a dia e temos que falar. Por isso estamos ouvidos daqueles que não ouvem. E estamos aqui para discutir, para falar e para buscar soluções para a nossa sociedade em geral. Cobrar dos órgãos responsáveis. Somos legislativo, mas cobramos do executivo. E sabemos que, na medida, senhor presidente, que o executivo possa desenvolver ou atender a comunidade, nós somos responsáveis de cobrar. Agora, diante de Vossa Excelência, com Vossa Excelência voltou, sei dos seus compromissos, mas desejar, vereador Cláudio Aragão, nosso presidente, parabéns, muitas felicidades. Sei que uma palavra assim, Jó 6,8 diz, quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me desse o que espero. Sei que Vossa Excelência tem alguns pedidos, Vossa Excelência tem alguns sonhos, onde Vossa Excelência chegou, hoje de poder ser o presidente da maior Câmara do Estado de Santa Catarina. Vossa Excelência sempre cumpriu dando esse exemplo, a sua conduta, isso me deixa feliz, de poder hoje estar aqui e parabenizando Vossa Excelência por tudo. Recebe o nosso carinho, nosso respeito, e que Deus lhe abençoe grandemente, que as portas se abram, e dizer que tem o apoio também desse vereador. Eu quero agradecer, seus vereadores, por esse momento tão especial do nosso presidente completar mais um ano de vida. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Agora o PSDB. O vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que nos honram com as suas presenças, telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, em meu nome, em nome do vereador
do meu partido, vereador Jordão, quero parabenizar Vossa Excelência por ter completado no dia de hoje 50 anos. Vereador Ninfo, 50 anos, há 50 anos atrás, era uma pessoa já velha. O nosso índice de mortalidade, a nossa expectativa de vida, vereadora Tânia, assim como a gente também na vida, a nossa expectativa de vida era muito baixa, não é verdade? Hoje nós, infelizmente, ainda temos países que têm uma expectativa de vida muito baixa, vereadora Ana Rita, mas a ciência evoluiu, o Estado e a sociedade como um todo construíram todo um sistema, vereador Richard, de saúde, e por isso que hoje nós temos aí, são raras as exceções, por exemplo, uma exceção rara aqui nesta casa é o vereador Ninfo, que vai ficar na história como talvez o vereador mais idoso que esta casa já teve. E isto é um orgulho, talvez daqui a 150 anos, 200 anos, vereador Ninfo, vai ter alguém aqui que se chamar de idoso aos 80 anos, vão dizer, o cara vai ficar bravo, porque a nossa expectativa de vida, graças ao desenvolvimento da ciência, vai melhorando, não é verdade? São raros, por exemplo, da sua geração, muitos poucos chegaram aos 80 e... Quantos anos ainda, Ninfo? Então vai ser difícil, mas daqui a uns anos isso vai ser jovem, pelo desenvolvimento da ciência. Mas, senhor presidente, eu gostaria de dizer uma coisa que hoje cada dia, eu fico mais confiante neste país, e nós devemos ficar confiantes no país. Hoje, o Bolsonaro foi ao Congresso Nacional entregar um plano de várias medidas que são necessárias para alavancar o desenvolvimento social, econômico deste país. E quando a gente fala deste plano, vereador Fábio D'Alonso, são 400 bilhões que serão destinados aos estados que estão falidos, porque os governos anteriores criavam cargos para abrigar os seus apadrinhados, não medindo desta forma as consequências, vereador Iracema, que isso traria no futuro para a sociedade. E fiquei muito feliz. Não é só os planos, vereador Adilson, os planos econômicos, os planos para fazer este país alavancar, não adianta, dizem que nós somos o país mais rico. Somos sim, só que a nossa riqueza está no fundo da terra, quer dizer, a maior riqueza está em cima da terra, que somos nós, mas os governantes, não adianta nós termos milhões e milhões de barris de petróleo, ouro e tudo mais, se essa riqueza não é explorada, claro, de forma sustentável para gerar a boa qualidade de vida para as pessoas. Eu quero dizer para vocês que eu tenho alguns pensamentos que refletem exatamente aquilo que os países desenvolvidos tomaram a decisão lá atrás, que é o Estado mínimo, nenhuma intervenção do Estado na política, aliás, na economia. Ele tem que regrar a economia, mas não tem que fazer parte do processo produtivo. A parte do processo produtivo tem que deixar para os empresários e apenas ter as agências que são as agências reguladoras. Queria também dizer, hoje não é só os planos que vai dar certo, não é só os planos, aliás, que está sendo colocado em prática, mas nunca se prendeu tanto como está se prendendo agora neste país. Inclusive hoje,
a Polícia Federal, o ministro Fachin, determinou à Polícia Federal a abertura de inquérito e investigação sobre vários senadores do PMDB. E também deve vir também do nosso partido. E fiquei feliz também daquela grande operação aqui em Santa Catarina, aonde foram desarticulados grupos de sonegadores, porque o maior crime é sonegação e a corrupção. Aliás, o Luciano tem falado muito, nós temos que desburocratizar, o Luciano Hang fala muito, desburocratizar para evitar a corrupção. A facilidade para o empresário, para o cidadão. Hoje, por exemplo, qualquer pessoa pode ser um empresário, ela vai contribuir com o INSS e não vai mais depender da sociedade como um todo. Gerar emprego, gerar renda, é isso que nós temos que fazer. E isso é o papel do poder público, dos agentes públicos. Então, quero dizer, senhor presidente, a história do Brasil, nós estamos vivendo no novo ciclo, um novo país, aonde vamos ter planos para a exploração das riquezas que o país tem de forma sustentável e, ao mesmo tempo, nós vamos ter também o que é pior, o que é melhor, aliás, é o combate à corrupção. Quero agradecer o vereador do meu partido, o vereador Jordão, que defende as mesmas ideias que eu, o nosso partido defende as ideias do Estado mínimo. O vereador Fachin, que pela origem do seu pai e da sua mãe, era mais da participação do Estado como protetor, já mudou um pouco mais de ideia, né? A menos intervenção do Estado, e o vereador Lewilson, a mesma coisa, já está mudando um pouquinho, porque não há um outro caminho a não ser a menos interferência do Estado na economia. Senhores vereadores, podem acreditar, essa geração que está vindo aí, terá um país muito melhor do que nós tivemos, vereador Nifo. Não tenho a menor dúvida, porque as instituições estão fortes, firmes, e contra instituições fortes e firmes, nós não temos o risco da democracia. A democracia dos piores é o melhor sistema que ainda, vereador Fábio, nós temos. Meus parabéns, que eu assinei a sua moção, e me lembro muito bem do Renato Balocchi. Obrigado, vereador Odir Nunes. Agora, como líder, o vereador Lewilson. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, distrito público aqui presente, os funcionários dessa Casa de Leis também, os profissionais de Libras. Ocupo a tribuna para parabenizar o nosso presidente, vereador Cláudio Aragão, meio século de história, não é, presidente? Mas com um rostinho de 49, isso é o mais importante. Presidente, saúde na sua vida, felicidades, Deus Pai cumpra todos os seus desejos, sonhos, e com saúde, evidentemente, a gente tem vida longa, né? E com vida longa a possibilidade de ter muitas realizações e muitas alegrias. Também parabéns pela iniciativa do lanche, não é? Do lanche. Muito bom. Acho que foi a primeira vez que um presidente, que eu tenho conhecimento, que tenha feito esse convite para
todos os que aqui trabalham, né, desde os auxiliares, diretores. Então, uma iniciativa boa, parabéns. Também 40 anos da NSC, antiga RBS, 40 anos de história, nesse período de redemocratização. Importante, sim, trazer as notícias, levar conhecimento de todos, as notícias no âmbito econômico, político, social, esportivo. Com certeza, isto consolida a nossa democracia. Também parabenizar o vereador Jaime, aqui não está, mas com certeza o seu gabinete está ouvindo, ou até mesmo assistindo, a sua persistência, a sua insistência na mudança do horário bancário. Realmente é lamentável, era lamentável, porque agora foi mudado, mas não porque os... Só para concluir, não pela generosidade dos bancos, que exploram, não é? Que extrapolam nas formas de trabalho, mas pela persistência do projeto do vereador Jaime Evaristo e também a questão judicial que foi determinada. Então, parabéns ao vereador Jaime Evaristo por ter agora a possibilidade, vereadora Ana, de mais uma hora de atendimento para toda a população que precisa usar a rede bancária. Obrigado. Obrigado, vereador Liilson. Ainda no tempo partidário, o PROS. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, e ao nosso presidente, feliz aniversário mais uma vez, votos de muita saúde, felicidades e bênçãos. Acabo de receber aqui no WhatsApp que o deputado Fernando Krellen, ele participou da assinatura da ordem de serviço da duplicação do eixo industrial de Joinville. Olhem só que boa notícia. As obras devem começar nas próximas semanas, partindo do acesso à BR-101. E aqui consta que os trabalhos já vão começar na próxima semana, e eles vão abranger as ruas Hans-Dieter Schmidt e Edgar Meister, né? Então, essa parte toda que está horrível, até acho que ontem alguém mencionou, a ordem de serviço foi assinada e os trabalhos devem começar. Então, o Fernando Krellen, nosso ex-vereador, deputado agora, né, ele fez esse apelo junto ao secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento para conseguir essa duplicação, essa melhoria da duplicação, na realidade, né, dessas ruas. Então, esperamos que realmente isso aconteça, né, e aconteça no prazo que estão dando aqui, né, porque nós todos sabemos que por aí nós temos a saída, a entrada, né, na zona industrial de todo o material para mão de obra e todos os produtos prontos, terminados, né, que vão para o consumidor final ou para as lojas. Então, uma boa notícia para nós. Mais uma obra que vai acontecer, segundo o que consta aqui. Obrigada. Obrigado, vereadora Ana. Vereador Richard, quer falar? Como líder, vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em especial aqui a bancada MDBista. Quero trazer aí a matéria que antecipadamente aqui já falou a vereadora Ana Rita, mas eu quero, ouvindo a fala do nosso deputado estadual, digníssimo presidente do MDB aqui no nosso município, anunciou aí aos vereadores de Piraberaba, o vereador Odir Nunes e ao vereador Fábio D'Alonso, que estarão lá na audiência pública, quem está levando o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, coronel da Reserva do Exército, àquela reunião é o deputado Fernando Krellen. Portanto, deputado, tenho certeza que Joinville lhe atribuiu uma missão e o senhor honrosamente vem fazendo muito bem. Inclusive, num trânsito muito próximo
ao governador do Estado, dadas as necessidades que temos aqui. E eu aqui não passo pano em governo, mas digo que sua destreza, sua habilidade, distante de cores e bandeiras partidárias, trazendo muito claro as necessidades que temos e que o vereador Fábio D'Alonso defende há muito tempo, a questão da água no nosso município, e que passa 65% dela, acompanha a a SC 418. Então, deputado Fernando Crelli, o vereador aqui, pequeno deste município, agradeço seu empenho, sua dedicação, o afastamento de cores e bandeiras partidárias, bater na porta do secretário e o secretário lhe atender, realmente é um feito muito importante para o município, importante para esta reunião, porque na reunião que fizemos, houve vários questionamentos sobre a vinda do secretário. E o deputado Fernando Crelli, demonstrando as habilidades que tem, foi a Florianópolis, bateu na porta do secretário, está trazendo o secretário, vereador Lewilson, para anúncios importantes. Uma delas é a duplicação da Edgar Meister, a outra são os investimentos que fará, já com os anúncios previamente divulgados na SC 418. Vereador Lewilson. Vereador Richard, falando do deputado Fernando Crelli e do secretário de Infraestrutura, também estivemos conversando com o deputado e ele levou o nosso pedido, que também é o pedido do deputado Fernando, a possibilidade do convencimento de se construir uma ponte provisória paralela das obras da Estrada Rio do Morro, considerando que o verão já se aproxima e a conclusão da ponte em definitivo não vai sair pela previsão média, até pelos atrasos, né, natural em obras públicas, isso não vai acontecer antes de março, o que naturalmente seria muito ruim para a população, mais de 100 mil pessoas, 150, que utilizam ou poderiam utilizar a estrada alternativa, hoje rodovia Rio do Morro, para irem para as praias. Então, o deputado Fernando está tentando convencer o secretário de Infraestrutura do Estado a fazer um pequeno investimento e construir uma ponte provisória paralela a esta obra para auxiliar aquelas pessoas que já utilizam com tanta alegria a rodovia Rio do Morro e hoje está interditada. Obrigado, nobre. Obrigado, vereador Wilson. Obrigado, presidente. Só, quem sabe, o deputado Fernando Crelli nos dê a honra de trazer o secretário a esta casa. Amanhã ainda é quarta-feira, temos sessão aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Pauta regimental. Não consta um projeto de lei na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 190-219, de autoria do vereador Richard Harris, do MDB, denomina a rua Cecília Dias, na via lateral da rua Jetivoca, junto ao entroncamento com a rua Eunício Gonçalves da Maia, paralelo com a rua Francisco Alves, com a dimensões de 12 metros por 174 metros no bairro Nova Brasília. Uma questão regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, venho requerer a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei ordinário 190/2019, de autoria do vereador Richard Harris, e também projeto de lei ordinário 161/2019, de autoria do vereador Jaime Schroeder. Os dois, a gente já sabe bem o teor, foi bem discutido nas comissões. Obrigado.
Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixer. Não havendo em votação, aqueles que concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifesta, aprovado. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta, aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação projeto, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a ordem do dia da próxima sessão, conforme o interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de regime ordinário, projeto de lei ordinária 161/2019, de autoria do vereador James Schroeder, do PDT, que institui o dia do Demolei, a ser comemorado anualmente no 18 de março. Já foi pedida a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação os pareceres, aqueles que concordarem permaneçam como estão, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a ordem do dia na próxima sessão, como interstício de uma sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, o projeto de lei complementar 73/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que acrescenta dispositivo na lei complementar 84, de 12 de janeiro de 2000, que dispõe sobre a proibição da interrupção total do tráfego nas vias públicas, grande movimento de circulação para a realização das obras públicas ou privadas no horário em específico. Uma questão regimental, vereador Maurício Peixer. Senhor presidente, faço o requerimento da dispensa da leitura dos pareceres da Comissão de Legislação e Justiça de 5 projetos. Só esclarecendo, presidente, que esses 5 pareceres são contrários, mas são contrários na legalidade. Então, o teor dele já é conhecido, os pareceres. Se fosse contrário no mérito, daí teria que ser lido os pareceres, mas como é só de legislação, então requer a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei complementar 73/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, o projeto de lei ordinário 145/2017, de autoria do vereador Fernando Krelling, o projeto de lei ordinário 214/2017, de autoria também do vereador Fernando Krelling, projeto de lei ordinário 406/2017, de autoria do vereador Israel Petróleo, e o projeto de lei 242/2018, de autoria do vereador Rodrigo Facchini. Obrigado, presidente. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixer. Não havendo em votação, aqueles que concordarem permaneça como está, ao contrário se manifesta. Aprovado. Em discussão, os pareceres. Contrário. Em discussão, o parecer contrário, quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Quem for favorável, permaneça como está. Em votação, os pareceres. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno. O projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 145/2017, de autoria do vereador
Fernando Krellig, do MDB, que institui política de prevenção à violência contra os educadores na rede de ensino municipal de Joinville e da outras providências. Em discussão, parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo em votação os pareceres. Quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, o regime de ordinário, projeto de lei ordinária 214/2017, de autoria do vereador Fernando Krellig, do MDB, que institui o título Empresa Amiga Esporte, Benemérito Amigo do Esporte, município de Joinville e da outras providências. Já foi pedida a dispensa da leitura. Em discussão, parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo em votação os pareceres, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 406/2017, de autoria do vereador Israel Petróleo, do PRB, que dispõe sobre o estabelecimento de convênio da Companhia de Água de Joinville, entidade de título Utilidade Pública Municipal de Joinville. Em discussão, os pareceres contrários quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo em votação os pareceres, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 242/2018, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do MDB, que dispõe sobre a implantação do dispositivo chamado Bueiro Inteligente no âmbito do município de Joinville e da outras providências. Em discussão, os parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo em votação os pareceres, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Requerimento, pedido de informação, moções. Requerimento 364/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 221 do Regimento Interno dessa Casa, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação do plenário à preferência de deliberação da moção 489, Gabinete do Parlamentar Fábio D'Alonso. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação, o requerimento está aprovado. Moção 489. Gostaria que o vereador Liúcio Correia lesse a ementa da moção. A Câmara de Vereadores de Joinville, acatando a proposição do vereador Fábio D'Alonso, do PSC, parabeniza o senhor Mário Neves, presidente executivo, e a todos os colaboradores pelos 40 anos da NSC Comunicações. Gabinete do vereador Fábio D'Alonso, coassinado por, acho que todos os vereadores, pela maioria dos vereadores
Em discussão a moção, vereador Rodrigo Facchini. Por 5 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, vereadoras, eu venho a essa tribuna, primeiro, parabenizar o vereador Fábio, né, pela sensibilidade e toda a sua percepção em relação à importância, né, desta data que comemora aí os 40 anos desta emissora, que, obviamente, né, faz parte da história da nossa cidade e da história individual de cada um de nós. Né, quem nunca acompanhou por essa emissora um grito de gol do nosso Joinville Esporte Clube, né? Quem nunca utilizou desta emissora para estar informado de notícias de vários os pontos de vistas de uma sociedade. Então, vereador Fábio D'Alonso, hoje, por uma coincidência, eu pude assistir, né, o Jornal do Almoço, como há pouco aqui falava durante a fala da vereadora Tânia, e acabei assistindo toda a programação dos 40 anos daquela emissora, e obviamente que a gente acaba, né, até se emocionando, porque a gente revive os fatos e os apresentadores que por lá passaram, os profissionais, mas tem um momento que eu queria aqui ressaltar. Tem um momento aqui que eu queria ressaltar. Eu não tenho a exata memória do ano que foi, não faz muito tempo, mas quando essa emissora, NSC, acabou fazendo se eu não me engano, era a Árvore Solidária, o Pinheirinho Solidário, enfim, o Natal Solidário para as crianças lá da Fundação Padre Luiz Facchini. Foi durante aí alguns dias, né, da programação. Começou-se então com uma árvore de Natal e as pessoas compravam um presente e levavam, e aquilo, né, foi tomando corpo. Eu acho que durante 15, 20 dias, eu não tenho bem certeza do período, mas a verdade é que naquele Natal mais de 3.000 crianças foram presenteadas, né, com esses presentes, mas muito mais que o presente físico, sim, o carinho e a solidariedade, né, de todo o povo joinvilense, obviamente despertado por esta emissora. Então, eu imagino que cada um de nós, ou que cada joinvilense tem uma história, né, da sua história pessoal, uma memória extremamente importante e singular em relação a esses 40 anos do Jornal do Almoço, da NSC, da então RBS. Então, a minha vinda aqui, vereador Fábio, é no sentido de lhe parabenizar, né, fazer coro e fazer parte desta moção, onde Vossa Excelência homenageia essa história de 40 anos, e obviamente que eu acho que cada um de nós, cada joinvilense, como aqui já falei, tem um momento especial nesses 40 anos. Então, parabéns a esta emissora, parabéns a todos os profissionais que por lá passaram, que construíram esses 40 anos de história. Parabéns ao vereador que teve essa sensibilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Facchini. Continua a discussão. Proponente, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, acabarei sendo repetitivo na minha fala, porque já o fiz no início, mas hoje também ao meio-dia, acompanhando a reportagem, não pude deixar de me emocionar, até pela felicidade que quem produziu hoje o Jornal do Almoço teve. Buscou um pouco da história da RBS, da NSC, e principalmente daqueles que fizeram essa história, com depoimentos emocionantes. Muitos já não participam mais da vida como jornalista, né, já estão em outros
em outras profissões, inclusive, ou deixaram de exercê-la, mas sempre se manifestaram com um carinho muito grande por essa empresa. Não poderia deixar esta casa, como também falei, materializar através desta moção este sentimento, por tudo aquilo que ela representou na história de Joinville, Eventos marcantes, eventos tristes, como lembro perfeitamente a enchente de 95, eventos de felicidade, conquistas do nosso Joinville Esporte Clube, enfim, vários eventos realizados e produzidos por aquela equipe de profissionais altamente gabaritados. E como falava, através dessa moção, nós não poderíamos deixar de materializar. Quero aqui agradecer a todos os senhores vereadores que coassinaram essa moção, tenho certeza que iremos aprovar na tarde e noite de hoje, fazendo um reconhecimento e uma justiça. Como falei, por esses 40 anos de história na cidade de Joinville. Parabéns a todos vocês, do Mário Neves, que tive o prazer de conviver perto com ele, quando ocupava a função de oficial do Exército aqui no 62BI, de comunicação social, e ele era o gerente regional. Via nessa pessoa uma capacidade muito grande de liderar, e não tinha dúvida que ele iria muito longe por esse seu espírito, por essas suas qualidades de profissional. E hoje é o presidente do grupo e que lidera através do exemplo. Então, finalizo aqui as minhas palavras, novamente parabenizando a equipe local pela brilhante programação do dia de hoje e com um fechamento maravilhoso, colocando o Renato Balocchi, o primeiro apresentador da nossa RBS TV, hoje NSC, há 40 anos atrás, fazendo o fechamento, a despedida do programa hoje ao meio-dia. Então, parabéns a todos mais uma vez, e que possa estar comemorando 40, 50, 60 e muitos anos ainda para retribuir, para ajudar essa cidade. Então, obrigado por fazer parte da história da cidade de Joinville, Santa Catarina e, por que não dizer, do Brasil. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. Agora o vereador Odir Nunes, por 5 minutos, vereador. Lembrando ainda que nessa época, quando passou hoje na RBS, vereador Odir, o senhor lembra bem melhor que a gente, claro, o Luiz Henrique era prefeito da cidade, né? E ele ajudou a encerrar a placa lá de inauguração. 5 minutos, vereador Odir. Obrigado, presidente. Vereadora Tânia, eu tive o privilégio de assistir à implantação da TV Coligadas de Blumenau. E me lembro, senhores, o meu pequeno município de Presidente Nereu, vereadora Ana Rita, não tinha energia elétrica. E aí foi instalada energia e só tinha uma televisão, toda a cidade. E aí era a Copa do Mundo, 70, que o Brasil ganhou, e lá nós tínhamos o Clube Boa União Pelé, um município pequeno, né? E aí, então, cada um tinha que pagar para ir assistir os jogos da Copa. E aquilo, todo mundo vinha, a gente vinha e olhar atrás da televisão para ver como é que estava lá, como os jogadores podiam jogar. Não é verdade? Quer dizer, e hoje a gente fala do mundo inteiro, o que está acontecendo aqui, do outro lado do mundo, na hora. Veja como a sociedade evoluiu. E me recordo muito bem que aquela televisão preto e branco, com aqueles chiaços, tinha que ligar 1 hora antes, né, Hilário? 1 hora antes para aquecer, né? É de válvula. Mas aquilo era o tempo bom, era uma tecnologia, houve um avanço. Hoje, né, o vereador Ninfo estava ali com o telefone dele aqui no pulso, só clica e fala com o mundo inteiro. Este é um mundo em que nós
vivemos, que a sociedade construiu. Me lembro muito bem, quando a RBS aqui se instalou, eu estava recém-chegado a Joinville, e me recordo muito bem, o Renato Balocchi, com aquela sua voz, vereador Fábio, levava as notícias a todos os recantos de Joinville e da região, mas também, como eu gostava mais da parte política, naquela época, aos 19 anos, 17 anos, 18 anos, eu focava muito no comentário do Antônio Neves, do Toninho Neves, que fazia o comentário político. E aqui, vereadores, passaram-se 40 anos e a gente tem que respeitar um veículo de comunicação que sempre teve a sua imparcialidade e que ajudou muito a Joinville. Principalmente, eu quero deixar aqui muito bem registrado nesta casa o papel que a RBS teve em vários reclames da sociedade, uma delas a duplicação da BR-101. Se não me falha a memória, foi Rui Barbosa que disse que a imprensa séria, a imprensa séria, é os olhos da população. Aquilo que a população não tem condições de ir lá verificar o que os agentes públicos fazem, mas a imprensa tem. A imprensa investigativa. Então, a RBS, vereadora Tânia, fiquei feliz, você disse que trabalhou lá, que maravilha, que bom, isso é um orgulho. E hoje a RBS se consolidou. Mas, às vezes, no caminho dos negócios, no caminho da política e na vida, você não pode querer inventar a roda da carroça. Mas é bom quando a gente vê que não é aquilo que a sociedade quer, você tem que voltar as coisas, o seu projeto, para aquilo que a sociedade quer. Se não, vejamos, a RBS, aqui em Joinville, passava muito pouca coisa nos seus telejornais sobre Joinville, sobre a região. Evidentemente, senhor presidente, que gerou um desânimo ou até talvez perdeu um pouco a sua audiência aqui, porque eu quero saber mais o que acontece na minha cidade. Porque o que acontece no mundo todo, é só você clicar qualquer canal ou entrar no celular, você sabe. E a RBS, percebendo isso, voltou a ter o horário, 1 hora de reportagem de Joinville, da nossa região, com pequenas intervenções, algumas notícias mais fortes do Estado. A nossa região é uma região grande e a RBS, ela teve uma contribuição muito grande para o desenvolvimento social, político e econômico da nossa vereador Cláudio Aragão, Vossa Excelência, que preside essa sessão, é um momento em que até para nós desta casa, como políticos, isso é um motivo de orgulho. E a RBS, como a grande maioria dos veículos de comunicação, sempre sempre agiram de uma forma imparcial. Esta é a imprensa, que não é uma imprensa que deturpa as coisas. Então, vereador Fábio D'Alonso, nossos parabéns, e a melhor coisa que tem, né? Quando ainda jovem, via o Renato Balocchi, com aquela sua voz, e o Toninho Neves, fazendo cobranças para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Obrigado, parabéns a todos os funcionários, os ex. Obrigado. Vereador Richard.
Senhor presidente, e aí em nome de todos os vereadores aqui, eu quero saudar o vereador Fábio D'Alonso, porque sempre traz a lembrança a esta casa de pessoas ou de entidades importantes. Então, quero também ter a honra de coassinar vossa moção e dizer que esse momento é um momento importante, porque o que nós percebemos no nosso dia a dia, talvez seja a competência da imprensa de apaziguar e trazer à luz as informações que a eles pertencem nessa comunicação diária com o nosso povo. Nós estamos polarizados e, às vezes, eu até me guardo em determinado pensamento que tenho, porque eles acabam nos conectando a essa polarização, ou a A ou a B, e eu não vou entrar aqui no nome de nenhum deles, eu prometo, embora morra de vontade de fazê-lo. Mas a imprensa tem um papel importante, que acabou sendo substituída por esses canalhas que utilizam essas redes sociais de forma indevida, lançando uma montoeira de mentiras, sem nenhum tipo de uma decisão legal. Os nossos deputados federais e senadores devem urgentemente desenvolver um freio a essa banalidade que está aí, porque, além de tudo, vereadora Tânia Larson, vereadora Dilson Girardi e todos os vereadores que estão aqui, tem uns corajosos, eu já desafiei várias vezes e continuo aqui no meu desafio. Antigamente você tinha que buscar a notícia ou na imprensa escrita, ou na imprensa falada, ou na imprensa televisionada. E bons tempos, vereador Fábio D'Alonso, desses 40 anos, quando voltamos às notícias, né, a chegada do homem à Lua e tantas outras notícias que ouvimos alguns nossos pais pelos rádios, buscando as estações cheias de ranhura nas vozes, mas aquilo nos conectava ao mundo. E hoje, um advento tecnológico maravilhoso, o smartphone, a internet, mais um bando de canalha utiliza isso de forma indevida e um bando de canalha, por trás dos panos, abastece, vereador Fábio D'Alonso, essas mídias mentirosas, traiçoeiras e arruaceiros, porque não conseguem chegar aos canais de comunicação, porque lá terão que se identificar e pagar um boleto para fazer lançar algum tipo de inverdade, portanto, deixaria rastro. E aí utilizam esses canais aí, desses corajosos, que eu tenho prazer aqui, porque a vida pública me colocou, vereador Jaime Evaristo, uma posição de polícia, eu vou morrer com essa posição. Então, os corajosos que vão para trás desses teclados aí, e ficam grandes homens, gigantescos, escrevem um monte de mentira, um monte de barbaridade, e se escondem. E graças ao bom Deus ainda temos aí as mídias faladas, televisionadas, e nós podemos lá buscar a rastreabilidade desses que, se tivessem que desenvolver alguma mentira, deixariam rastro, mas utilizam esses fake news aí espalhados por esse país, e aí se escondem atrás de um teclado com, perdão aqui as defensoras dos animais, e ainda utilizam de forma indevida a foto de um cachorrinho, de um gatinho, de um cavalinho, mas ele não coloca o rosto ali como nós colocamos quando vamos à luta dos direitos do nosso povo. Eles não fazem isso. Escondem-se atrás desses teclados e ficam corajosos. Então, eu quero aproveitar, presidente, eu sei que o momento é de elogios, quero coassinar mas eu quero mandar um recado para esses canalhas, esses corajosos. Rua Itu, número 155, moro lá há 50 anos e não tenho previsão de sair de lá tão cedo. Então, quando tiver alguma coisa para falar, que queira sair de trás dessas... Eu não tenho segurança na minha casa, não. Nem tampouco algum guarda armado cuida da minha casa. Eu providencio a segurança da minha casa e aprendi a fazê-lo durante 30 anos. Então, sai de trás do teu teclado, sobe o morro lá e vai conversar com o Richard Harrison, cidadão, não vereador, não policial militar. Saia de trás do teclado, tenha coragem, vista a calça e vá lá falar comigo. Obrigado, presidente. A vereadora Tânia.
Senhor presidente, eu já homenageei, mas também quero citar o nome do Mário Neves, também foi meu diretor, mas também quero citar aqui o vereador D'Alonso, e lembrando, ali a gente começou a relembrar várias ações que foram feitas, que o veículo não vive só de jornalismo, mas de ações comunitárias também e ações comerciais. E o batalhão, o nosso batalhão 62BI, foi muito ativo nessas ações. Tanto a TV Santa Catarina usava o batalhão e o batalhão também usava em várias ações. Festa no batalhão, ações de campanhas comunitárias, Dia da Criança. Então, a TV Santa Catarina, nos 40 anos, vacinação, enchente, foi um trabalho muito bonito feito com o veículo de comunicação, que até hoje é feito. Mas tudo começou, vereador D'Alonso, conosco. Tudo começou com a gente, naquela luta diária de ações, de caça ao ninho, de eventos para a comunidade, tanto dentro do batalhão como fora, mas sempre em ações comunitárias. Então, o veículo de comunicação é usado com jornalismo, mas também fazendo bem através da campanha do agasalho, campanha de alimentos, e assim foi o nosso trabalho, uma luta diária. Então, o Dr. Paulo Caputo, que também foi diretor da RBS, muito competente, ficou por muitos anos lá e fez uma gestão maravilhosa, uma reengenharia, no tempo da reengenharia, em cima da TV Santa Catarina, o seu Luiz Geraldo Seixas, falecido já, e vários, ou seu Hermes, e vários outros diretores que lá passaram, e por final passou o Mário Neves, que hoje é diretor-presidente do Grupo NSC. Então, parabéns a todos. Obrigado, vereadora Tânia. Agora o vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, nobres pares, eu não podia deixar de anunciar aqui que nós temos em seguida, às 19h30, uma audiência pública do PLC 33/2019, que é a alteração da lote. Então, convidar vossas excelências e aqueles que compõem a Comissão de Urbanismo. Mas também não poderia deixar de fazer meu pronunciamento referente à moção que o vereador Fábio D'Alonso apresentou, dos 40 anos da RBS, o NSC. E dizer a Vossa Excelência, vereador Fábio D'Alonso, foi muito feliz em poder apresentar essa moção e nós, vereadores, podermos votar essa moção, onde trata da mídia, da imprensa, e onde contribui muito para a sociedade geral. Se não fosse a mídia, o veículo de comunicação, muitas coisas não teriam acontecido no nível municipal, estadual e nacional. O reconhecimento desse jornalista, dos radialistas, das pessoas, dos apresentadores que estão na frente dessa comunicação do dia a dia, trazendo para a sociedade as mudanças, inovações, trazendo para a sociedade informações, temas realmente que nós, senhores vereadores, não tínhamos condições de realizar ou fazer, mas a mídia está aí, fiscalizando também, até fazendo uma ação de fiscalizar. E temos que aplaudir. Por isso, eu quero parabenizar mais uma vez a NSC, a antiga RBS, a toda a diretoria, a todos aqueles que passaram por ali, que já foi nessa tribuna mencionado alguns nomes, que hoje não estão mais, se aposentaram, já não estão mais na função, mas cumpriram sua missão, em trazer notícia para a sociedade. E nós não esquecemos de ligar a nossa televisão na RBS, hoje na NSC, temos outras emissoras, mas os temas debatidos em cada uma é diferente, nós analisamos que há diferença da forma do apresentador, da forma da notícia, como levar a notícia. Então, mais uma vez, vereador Fábio D'Alonso, parabéns a Vossa Excelência, já coassinei e merecidamente pelos 40 anos da nossa NC. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Agora o vereador Maurício Peixer. Em seguida... não, nós não votamos ainda a moção, né? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, parabéns ao vereador Fábio D'Alonso pela lembrança, 40 anos de história
eu lembro bem da RBS, até porque tive lá uma participação muito grande, principalmente na área comercial, onde o Laboratório Catarinense fazia sempre a sua propaganda. Mas tive também o meu irmão, o Francisco Carlos Peixer, que trabalhou na RBS, trabalhou com a Tânia. O outro irmão, que acabou sendo prefeito de Guaramirim, o Mário Sérgio Peixer, também trabalhou na RBS. Começaram aqui. E também lembro que a RBS fez um vereador, que foi o Sérgio Silva, né, que era um dos primeiros repórteres da RBS. É muita história para Joinville, principalmente a programação local. De parabéns, hoje NSC, e há 40 anos desde o início aqui em Joinville, e que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade. Então, quero aqui também externar os nossos parabéns, porque, independente de caminho que siga, né, mas a televisão ainda é um instrumento, um veículo importante para todos nós. Então, parabéns, vereador Fábio, parabéns, 40 anos RBS, hoje NSC. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício. Não havendo mais discussão, em votação a moção 248/2019. Aqueles que concordarem permanecer como estão, ao contrário se manifestar. Aprovada a moção 489/2019. Uma questão regimental, a vereadora Ana Rita, nossa vice-presidente da Casa. Só para complementar também na questão da história da RBS, eu faço parte dela também, uma vez que eu fui professora de inglês de todos os diretores, até o último, que teve quando acabou, né? Quando acabou e virou NSC. Então, Paulo Caputo, o Mário, eu estou tentando lembrar outros nomes e não vem nem do último, agora eu não lembro. Luizinho, meu Deus, Luizinho foi meu aluno e continuou sendo meu aluno depois. Então, eu conheço muita coisa da RBS por ali. Mas, agora eu queria, então, pedir para que todos levantássemos e cantássemos parabéns para o nosso presidente. Vamos lá? Todo mundo de pé? A plateia também, né? Todo mundo lá. Vamos lá? Pra você. Antes de encerrar a sessão, nós damos boas-vindas já ao público presente, está chegando para a audiência pública, cumprimentando o plenário na pessoa do nosso secretário do CEPUD, secretário Danilo, seja bem-vindo também, assim como a comunidade já presente, muito bem-vindo à Câmara de Vereadores. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 6 de novembro de 2019, quarta-feira, às 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada. Uma boa noite a todos.